Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um episódio de Investimento à Beça, hoje com meu amigo Flávio Ribeiro. Tudo bem, Flávio? Muito obrigado, professor Hudson, pelo convite, é um prazer aqui estar aqui na HB Escola de Negócios. Obrigado, Flávio. Bem, o Flávio é coordenador de curso na FIPECAF, ele é professor da FIPECAF, um grande amigo. Bem, mas por favor, se apresenta, Flávio, não vou eu ficar falando de você, se apresenta. Não, quando você dá o espaço, você entrega o microfone nas mãos de um professor, sempre vai ter uma obra que não vai se acabar tão cedo, né? Mas, bom, eu sou professor e coordenador dos cursos de pós-graduação na FIPECAF, né? E também, claro, tenho uma atuação como head adjunto de contabilidade na NEFAC e também sou membro da Academia Paulista de Contabilidade. Mas é um motivo de alegria estar aqui com você para esse bate-papo e trocar experiência com você também, que é um grande especialista em finanças, né? Obrigado. Você vê aquele amigo, né? Aquele amigo é outra história, né? Só elogio. Flávio é muito bom, das melhores pessoas que trabalham em contabilidade que eu conheço. Um mestre no assunto. Flávio, nossa conversa de hoje, obrigado inclusive por ter aceitado esse convite. Nossa conversa de hoje, eu queria falar um pouquinho contigo, que você tem uma visão por dentro das empresas, claro, seja pela contabilidade, se é parecerista e tal, uma experiência grande, sobre modelos de negócio. A gente vê que a gente teve um ano até muito puxado ali para o crédito privado, muitas RJs e tal. Tivemos um caso emblemático que deu uma explodida aí, que foi um 2, 3 milhas. E aí, modelos de negócio. Vamos tentar entender um pouquinho o que é um modelo de negócio, quais são as variáveis que fazem com que o negócio possa ir bem ou possa ir mal. Não necessariamente. Modelo de negócio não é tudo, como você já me falou. E aí, queria começar um pouquinho com um exemplo para a gente botar a bola aqui para rolar, que é 1, 2, 3 milhas, que era um modelo de negócio que, para falar a verdade, eu nunca entendi muito bem, até te pediria para dar uma rápida explicadinha aqui no modelo de negócio, quais são as variáveis de risco, e aí a gente começar a fazer uma conversa, porque muitos alunos pensam, há um jeito único de olhar para um negócio. E não é, acho que cada empresa é uma empresa e tal, coisas que a gente já falou um pouquinho em algum momento. E aí você começasse a gente conversa de modelo de negócio, talvez pelo caso do 3 milhas, mas se você achar que tem algum outro também, fica tranquilo. Eu acho que 2023 foi o ano em que a contabilidade foi chamada ao palco, né? Pelo caso mais emblemático que surge em janeiro de uma varejista e depois com o caso que você citou da 1, 2, 3 milhas, né? Mas falando um pouco rapidamente, de uma maneira muito simplificada sobre o modelo de negócio dessa companhia, o negócio ele se resume a uma grande gestão de ativos e passivos, né? Para que no fim do dia sempre sobre um spread e que isso vai resultar... Spread entre as milhas que o cara compra. Exatamente, né? Entre a milha que a empresa precisa comprar de alguém e ela também vai entregar essa milha para outro que compra, mas dentro de uma boa condição. Porque quem compra também quer obter uma vantagem em termos de preço. Certo. Isso é parte desse business, né? E claro que a milhagem tem uma precificação dinâmica no mercado, né? Tem momentos que você compra, ela pode estar mais alta ou mais baixa. Todas as empresas trabalham com isso hoje, que é o que chama de revenue management, né? Gerenciamento estratégico da receita. Inclusive, se você adentrar hoje no universo das empresas de fast food, há uma discussão no setor em que você tem que ter um preço dinâmico na venda de um hambúrguer. Seja ele dinâmico? 10 da manhã, na hora do almoço ou até na madrugada. Então quer dizer que se eu pedir naquela hora do almoço, todo mundo está pedindo, vai ser mais caro. Não, isso inclusive, essas ferramentas, os aplicativos já têm estruturas, né, algoritmos desenhados, concebidos para entender em que momento a demanda surge. E aqui vem a supremacia das leis econômicas, né? A oferta é demanda. No momento em que a demanda ela é muito mais intensa, há uma tendência de que o preço suba. No momento em que você está na sua casa, 9 horas da noite, você pensa em pedir uma pizza, num sábado à noite. Esse é o momento em que boa parte da população está inclinada a pedir uma pizza. A demanda é muito maior, o preço pode subir. O que o contrário também é verdadeiro. Imagine que você vá fazer um pedido às 11 horas da manhã, num restaurante, via um aplicativo. Pode ser que o preço também seja diferente. Por quê? Porque o operador, no seu modelo de negócio, ele já tem um custo fixo instalado. E veja que aqui é o preâmbulo do que eu falo com relação à contabilidade. Antes da gente entrar no mundo da informação contábil propriamente dita para um usuário externo, eu olho para dentro de casa. Porque a informação para esse usuário interno influencia muito a maneira como o gestor, como o administrador, ele coloca seu produto no mercado e o preço que ele também coloca, né? A gente pode ter uma discussão... Você já colocou aqui outro modelo de negócio.
Olha só, mal começando a conversa, a gente já falou de 1, 2, 3 milha que tinha um modelo de negócio que demanda muito essa questão do spread que você falou, da compra da milha. O outro modelo de negócio, estamos falando o quê? De um iFood, de alguém que faz um entrega. Pode até dizer Uber também, que também tem o Uber dinâmico, que todos nós somos vítimas, né? Do Uber dinâmico e tal. Mas você acha que ali, naquele caso da Nos 3 milhas, não era um modelo de negócio ruim ou bom? Pode ser gestão? Como é que você classificaria assim? Se eu fosse dizer, quais são as variáveis que fariam contorno do modelo de negócios da Nos 3 milhas? O que você diria? Eu daria um passo atrás, né? Porque a concepção de um negócio, Hudson, ela sempre nasce de uma lacuna, de um espaço que existe no mercado a ser preenchido. É o tal da dor do mercado. É o tal da dor do mercado. E normalmente o consumidor, ele tem sempre o desejo, por algum momento, fazer uma viagem. E ele quer comprar sempre um bilhete aéreo numa condição muito diferenciada. Ele entra no site de uma empresa aérea, o preço de um bilhete aéreo sempre também é dinâmico, conforme canais e também conforme horário de aquisição. Lei da oferta e demanda influencia justamente a venda de uma empresa aérea que seja por voo e horário, dependendo do dia da semana. Então, o que a gente costuma brincar, né? Os bilhetes na ponte aérea Rio-São Paulo são sempre caros. Por quê? Existe um fluxo de negócio e um público que necessita de fato viajar. A demanda pode acabar sendo inelástica, o que acaba sendo muito diferente do perfil de venda de um bilhete aéreo de um voo São Paulo-Porto Velho. Porque você tem um fluxo de negócios menor, né? E é claro que as rotas também terão uma densidade também menor. Só que a empresa aérea precisa manter uma malha aérea funcionando, né? Então ela vai acabar flexibilizando em certos momentos a precificação. Assim como certas demandas surgem em função de grandes eventos. Então, em momentos de Fórmula 1 aqui no Brasil, né, quando chega aquele final do ano, você tem uma curva de venda de bilhetes voltada aqui, saindo de várias capitais rumo a São Paulo, alimentada por alguns grandes eventos. E grandes eventos, eu diria não só eventos esportivos, né? Mas eu penso que grandes eventos sejam justamente um mote para que uma empresa monitore o mercado, para que ela coloque o produto certo, na hora certa, no preço certo. Né? Uma arte, né? É uma arte. Assim como a gente estava falando aqui sobre aplicativos. Né? Então, aplicativos, no momento em que você pede, né, um transporte por uma ferramenta, que seja como Uber, como 99, qualquer outro aplicativo, uma série de pré-condições existem, né, e existe um Big Data por trás, que se você está diante de uma condição meteorológica, que aqui na Vila Olímpia vai chover, e você precisa chegar na sua residência em um certo horário, o aplicativo já vai entendendo isso. Né? Então existe um aprendizado de máquina também por trás, e que vai mexendo com as dinâmicas de precificação. Lembrando que a empresa quer sempre maximizar o seu lucro. E a maximização do lucro não parte só de uma gestão do custo operacional daquela companhia, que de certa forma é fixo, mas e sim tentando alavancar o potencial da receita. Né? Mas é interessante isso. Eu queria dar um passo então atrás numa conversa que a gente já teve uma vez, falando sobre setor. Porque você tem uma abordagem muito boa, Flávio, né? E a gente já falou, por isso o Flávio está aqui por causa dessas coisas, né? Você tem uma abordagem, mas assim, a gente acha, o modelo de negócios já é meio que genérico. Não é? Os setores têm especificidades. E você está falando do setor de luxo, que tem uma determinada característica, um setor de varejo mais pulverizado, que tem outra característica, e, portanto, tem alavancas de receita diferentes. Tem públicos diferentes, esse público tem comportamento diferente, óbvio e tal, tem necessidades diferentes e tal, a troca dele é diferente de um outro público. E você até falou também sobre carros em algum momento de nossas conversas. Queria que você desse assim, os setores fazem diferença porque eles têm público diferente, alavancas de receita diferentes. Fala um pouco sobre isso. Um bom exemplo disso, né, a empresa que foi listada aqui no mercado de capitais do Brasil, que é a Enjoei, ela entrou dentro de uma seara, né, pensando em ser um marketplace, né, como se fosse um brechó online. É um brechó online. Um brechó online, e você atinge um certo público que também tem o desejo, ou seja, preenche uma lacuna de mercado, que ele quer acessar produtos que têm um certo valor agregado, muitas vezes um produto de luxo, ofertado por um brechó, que é onde ele vai ter a condição de comprar. Só que, ao mesmo tempo, seus concorrentes também se movimentam. Né? Que aí você lida com grandes varejistas que podem abraçar novos fornecedores para também competir com essa companhia. Pergunta óbvia, por exemplo, por que eu compraria no Enjoei e não compraria no Mercado Livre? Exatamente. Né?
E aí você tem uma discussão em termos de oferta, porque você entra num site e existem também outros marketplaces de nicho específicos que um público-alvo muito nichado ele vai procurar. Mas ele também confia na credencial, às vezes, de uma marca e de todo o sistema de serviço que aquele marketplace oferece. Né? Tá. Isso existe em vários outros segmentos. Né? Mas a grande dinâmica, né, de uma Amazon, né, também, de um Mercado Livre, é você tentar agregar o máximo de segmentos, né, e você acumula uma inteligência de mercado. Economia. Na verdade, é uma economia de escala, né? Porque no fim das contas, ali para a escala, né? Vai botando ali, é mais do mesmo sempre, né? E é uma economia de escala que, ao mesmo tempo, Hudson, você lida com um processo de atendimento que é muito robusto, muito rápido, assertivo, o processo de interação no website é facilitado e a logística também tem que funcionar como um violino. Né? A logística tem que ser perfeita. Né? Tanto é que a sistemática logística desses players, né, virou até motivo de inspiração e começou a mexer com a cadeia automotiva do mundo. Né? Então hoje muitas bandeiras, muitas marcas de veículos que estão no Brasil já não têm grandes repositórios de peças aqui no Brasil. Tem repositórios que estão em centros de distribuições globais, mas ela tem um acesso a uma logística que permite uma entrega de peça num período muito curto. Então não preciso manter meu estoque aqui, dentro de uma cadeia de distribuição e que mantenha um capital ali estacionado, investido em itens do estoque. É engraçado, você está falando é o seguinte, para mim, né, olhando daqui, quando eu penso no modelo de negócio de marketplace, a princípio o que você precisa ter no marketplace? O maior número possível de lojistas colocando coisas aqui. Mas você traz uma dimensão diferente. Na verdade, você precisa ter a logística muito boa também. Sim. Na verdade, talvez o maior fator de sucesso, talvez seja a logística. Talvez, porque o marketplace, a princípio, entre aspas, né, preenchidas algumas condições, você se pluga no marketplace. Posso me plugar, você pode me plugar, posso me plugar no marketplace A, B e no C. E você também no A, B e no C. O que talvez diferencie eu querer comprar no A, B e no C, além do preço? Cara, entregar mais rápido. Exato. E esses atributos, esses diferenciais de serviço, são detalhes que, agora como professor de contabilidade, não aparecem com facilidade no balanço de uma companhia. A gente não consegue observar com tanta facilidade as vantagens competitivas de um negócio. Né? Então, ou seja, toda uma inteligência de malha logística, né? A tecnologia por trás de um website, né? Todo investimento em cybersecurity. Existe uma parte que às vezes é ativável, mas outra não. Né? Que isso está relacionado com contratos que você tenha a seu serviço, que vai te gerar um benefício econômico, mas nem sempre isso aparece estampado no balanço. E é muito engraçado, né? Quando analistas de mercado fazem um valuation sobre uma companhia, muitas vezes se atribui um valor justo a esses elementos, considerando que eles atendem aos atributos dentro da regra contábil do CPC 04 aqui no Brasil. Né? Eu falei para vocês que ele é bom, eu falei, viu? Mas indo para o nosso universo, acho que é importante a gente entender muito, né? Como que existe, como é formatada a estrutura do negócio e o ambiente em que ele se insere. Né? E claro que vão existir as diferenças entre setor e indústria, mas quando a gente começou a conversa aqui falando sobre 1, 2, 3 milhas, né, nós vamos olhar também os marketplaces das varejistas, mas é uma grande inteligência para fazer uma gestão de um conjunto de ativos, principalmente ativos financeiros, e também de passivos que têm uma característica financeira, entre fornecedores e também os empréstimos, financiamentos que são passivos financeiros. A combinação desses dois tem que ali sobrar um spread, né? Que essa é a remuneração do negócio. Né? É a remuneração que vai cobrir todos os custos fixos, né? Todas as despesas administrativas de vendas, para que no fim do dia resulte um lucro líquido e que seja entregue um retorno ao seu acionista. É engraçado, depois que você está falando, a gente sempre pensa... Aliás, tem duas perguntas aqui para eu te fazer, na verdade. Primeiro, assim, a gestão do custo da despesa é tão importante às vezes, dependendo do tipo do negócio, né? Até se você tiver exemplos, né? Há negócios em que talvez a maior ferramenta de lucro seja administrar despesa e custo. Mais até do que trazer receita. Óbvio que se não trazer receita, nada anda. Não estou falando isso. Mas assim, supondo que dois negócios tragam receita direitinho, dependendo do setor que ele está, a administração de custo e despesa é fundamental. Perfeito. A administração de custos, eu diria que é uma certa ciência e arte. Né? Ciência porque existem uma série de metodologias robustas para você trabalhar com as alocações de custos entre os produtos que você
manufatura, os produtos que você adquire para também revender no mercado. E tem setores que você trabalha sempre com margens muito altas em certos produtos. Só que muitas vezes a margem está no produto e aquela parte que você entrega de serviço, talvez você entregue com um valor muito baixo. A receita é igual ao custo, né? Então lucro é zero. Mas por quê? É uma questão de estratégia de negócio. A gente está discutindo um pouco de modelos, né? Eu preciso muitas vezes fazer esse serviço para conseguir vender o produto de valor agregado maior e que nele eu tenho uma margem que realmente remunera o meu capital, que remunera o meu negócio, né? Então um pouco dessa, quando a gente fala do setor automotivo, né? O processo de revisão, quando uma empresa automotiva, uma montadora, ela oferece ali uma garantia de 5 anos, ela também tem um risco, assim, bom, então tem garantia, eu posso também oferecer muitas vezes revisões gratuitas, claro, isso aparece no preço, mas o custo da manutenção, né, em relação à receita que seria gerada com aquilo, pode ser muito marginal. Ela quer ganhar com aquele produto, mas ela quer crer que vai criar uma relação de longo prazo com aquele cliente para que ele continue utilizando, depois da garantia, os serviços daquela rede concessionária. E comprando peças originais, né? Isso é aquela que espera por quê? Onde a margem é boa, geralmente, né? Onde a margem é boa. É o produto, né? Você acabou de falar. Não, e aí por trás ainda, Hudson, é muito curioso. Você cria o que a gente chama de relacionamento com o cliente. Que isso, no contexto da contabilidade, a valor justo, existe uma percepção de valor. Quando uma empresa detém uma carteira de clientes, pense uma determinada montadora que tenha clientes fiéis que sempre trocam os carros com eles. É uma carteira recorrente e que tem um valor de mercado, né? Se aquela rede vai ser vendida, ora, essa carteira tem valor. Tem valor. Só que no acervo contábil, no valor da contabilidade, isso normalmente não aparece, né? Mas aparece na perspectiva de um participante de mercado que fala, bom, existem atributos que conferem uma vantagem competitiva para que tenha um valor adicionado, né? A gente vai chamar isso de mais-valia na contabilidade, que é o que seria um valor justo, né? E é por isso que quando a gente vê fusões e aquisições, muitas vezes o valor que o comprador paga é um valor que ultrapassa muito uma racionalidade econômica, porque a importância de um papel estratégico, né, daquela empresa adquirida é muito grande para aquela empresa que é a compradora, né? Ela vai entrar no mercado e ela pode cercar o mercado. Foi isso que aconteceu, né, com o mercado de bebidas no Brasil, quando nós tivemos uma série de aquisições que ocorreram no mercado na década de 90 e nos anos 2000. No Brasil e depois no mundo, né? Sim. Até que o mercado se consolidasse. Agora você colocou um papo interessante, né? Mais para os alunos aí agora. Valuation e contabilidade se falam, mas não são a mesma coisa. Se falam, mas não são a mesma coisa. Mas o valuation sempre vai beber da fonte da contabilidade para assentar a sua base de valor, a constituição da sua base de valor. A gente estava falando sobre deterioração de negócio, né, quando a gente comentou sobre 1, 2, 3 milhas, e eu queria voltar num ponto também que é importante a gente colocar em perspectiva. A gente falou em estrutura, ambiente, setor, indústria, mas a gente tem que sempre emoldurar tudo isso com relação a um momento da economia, né? E uma série de indicadores importantes dentro de um negócio, eles aparecem e derivam de variáveis econômicas, de agregados econômicos, né? Então a gente sempre discute e tenta exercer uma futurologia em torno de taxa de câmbio e taxa de juros no mercado. Nós convivemos no Brasil com uma taxa de juro muito alta durante toda a nossa história. Em um momento específico, ali, em 2021, essa taxa foi lá para baixo, para 2%, depois voltou a escalar com muita força e superou os 2 dígitos. Então, o capital rentista ele ficou extasiado com isso. Só que, no momento, as empresas também captam empréstimo usando o peso financeiro disso. E isso vai resultar em uma linha de despesa financeira que, à medida que o juro ele permanece alto, ele pode muitas vezes sufocar, né, e ofuscar o próprio desempenho nas atividades operacionais da companhia. Certo. E isso é um indicador, era um sinal que vinha no mercado. Você acha que aquelas concordar agora é RJ, né? RJ, recuperação judicial. Você acha que as RJs que a gente ouviu, Marisa, Light e tal, tem um pouco a ver com custo de capital? Você acha que explica uma boa parte? Não? Eu acredito que exista uma combinação de fatores, que aí você tem um efeito centrífuga,
né, um efeito exponencial que causa realmente um dano ao negócio, né? Se você pegar o caso da Marisa, existe situações, né, alguns aspectos que estão relacionados ao modelo de negócio deles, que é um modelo que originalmente era muito baseado no marketing, no market offline, enquanto que outras varejistas, né, fizeram um salto para migrar muito rapidamente para online, né? E esse foi o divisor de águas da pandemia, que resulta em um momento econômico, né? Então, algumas saíram-se muito bem. Uma outra empresa que teve muita dificuldade na pandemia, uma varejista, é a Loja 100, que 100% do comércio dela era em lojas físicas. Uau! E como que você faz o consumidor migrar para o online? Sendo que era um consumidor, muitas vezes em cidades do interior, que gostava de ir lá ver a mercadoria e experimentar na loja. Entendo. E o que às vezes é diferente de um público consumidor, de um Magalu, de uma Renner, de uma Americanas, que também é um público que muitas vezes não se importa em comprar online. Ele pode ver o produto, ele encomenda, mas o que ele quer? Que o produto chegue rápido, com a qualidade e sem defeitos, né? Então, olhar para esses fatores, né, existem, acho que, sinais, né, que o modelo de negócio na sua operação vai apresentando. E aqui é sempre uma reflexão interessante. Você examinar a empresa, mas também o que os concorrentes estão fazendo. Boa! Mas muitas vezes, existe um concorrente que ele aparece correndo ali por baixo do radar. Foi o que aconteceu muito com a indústria automotiva. No momento em que começa a discussão de uma transição energética, né, o uso de veículos a combustão, combustível fóssil, a gente começa a chegar no mercado do veículo híbrido, desembarcam aqui as montadoras chinesas, estamos trabalhando também agora com a indústria, olhando uma eletrificação, só que, de repente, aparece um player que não era do setor automotivo, que era a chinesa, a BYD. É uma fabricante de baterias, né? Ou seja, você... Vamos fazer carro também, né? Vamos fazer carro, né? Já faço a bateria, eu posso fazer todo o resto, né? Mas aí você identifica o quê? Aquilo que pode, de fato, se tornar o segredo de negócio e que vai ser o grande diferencial da companhia, né? Então, da mesma forma, quando a gente fala na Coca-Cola, né? É uma marca que tem décadas, né, de prosperidade no mercado, é um produto que, na verdade, grudou na cesta de consumo de gerações por gerações, e que é tudo baseado em uma receita. É uma receita que é ali tratada a portas fechadas. Os ingredientes aparecem na latinha, só que é muito difícil você conseguir replicar isso. Outros players do mercado de bebida tentaram, mas ainda não conseguiram, né? Então, existe sempre um segredo de negócio, né, que está associado à operação de uma companhia e que isso beneficia o modelo. Você falou um negócio que... Mesmo raciocínio da BYD dá para fazer para um banco com fintech, você acha? Olha, é possível, né? Mas o banco tem é um mercado interessante, né? Porque existe uma grande barreira de entrada. Se você quer construir um banco, você precisa ter um grande capital, né, e cumprir com uma série de exigências regulatórias, né, que já cria uma barreira de entrada natural. Mas a indústria da fintech também correu por fora, né? Então foram surgindo como startups, criando serviços, criando um mecanismo de conta corrente simples, barato, eficiente, com tarifa zero, tudo via um aplicativo, enquanto que os bancões lá atrás, né, estavam naquele modelo de agência física, você tinha que conversar com o gerente, apresentar a documentação para fazer um cadastro e, quiçá, se for aprovado, você consegue abrir uma conta corrente e ainda você paga um pacote de tarifas em bases mensais, né? E essa indústria, ela teve um grande movimento, né? É uma mudança total, né? O cara saiu do modelo, cobra muita tarifa, spread, o outro cara bota ali, de repente fica com um monoproduto e fatura em cima daquele monoproduto, em algumas, ou antecipando recebível, ou fazendo float, né? Alguma coisa assim. E os bancos já tinham uma penetração entre o universo de pessoas físicas e de pessoas jurídicas, né? Oferecendo operações ativas, operações passivas, né? Só que quando surge esse universo de fintechs, elas também vão começar a criar um modelo de negócio para determinar, olha, como que eu vou ter a rentabilidade e vou pagar a minha conta, né? E isso tenho certeza que foi um debate exaustivo dentro daquele que se tornou a principal fintech brasileira, que se tornou um grande banco, que é o Nubank, né? Então, para você chegar naquele cartão roxinho, né? Então, custou muito suor, sangue, suor e lágrimas, né, para eles, mas eles conseguiram entrar no universo atingindo principalmente uma base de clientes que muitas vezes os bancos grandes rejeitavam.
Verdade. E quando o banco grande rejeitava esse cliente, que talvez poderia ter um risco demasiado, eles também começaram a se reinventar e entrar nesse universo, no ecossistema de startups, para quê? Para também aprender a lidar com esse cliente, né? Em como você adquire, né? Então a gente passou por um processo de bancarização no Brasil também, ganhou muita força na pandemia, né? Principalmente com a Caixa, né? Sim. Conseguiu bancarizar Auxílio muita Brasil, gente, né? isso, com auxílio, mas porque tinha muita gente que nem cadastro tinha, né? Tem muita gente que não tinha conta bancária, então era um universo que as fintechs queriam realmente navegar, né? Mas os bancões, eles também começaram a revisitar o modelo de negócios, e aí vem um ponto importante de mais a gente vai chamar de red flag, que é quem você coloca na gestão para continuar o negócio, né? Então, nós vimos no mercado mudança recente, né, com a saída do Otávio de Lazari da presidência do Itaú, do Bradesco, perdão, e veio um sucessor com uma visão também diferente do negócio, mas o mercado fica apreensivo, porque o mercado conhecia a maneira de gerir daquele CEO anterior. Da mesma forma, um banco que trabalha muito bem os seus processos sucessórios é o Itaú. Então, quando você teve na saída do Setúbal, vem Cândido Bracher e depois o Milton Maluhy, o mercado quer fazer um escrutínio da trajetória daquele profissional que vai liderar o banco. E isso dá muitas luzes, né, para onde o banco vai rumar. Um dos rumos do Itaú, olhando a trajetória também do Milton Maluhy, olha, o banco vai vir com mais força em processos de digitalização para aquisição de clientes. Então, não obstante isso, né, o banco também começa a reacessar o seu modelo, né, de agências, enfim. Ou seja, o modelo também não é uma coisa escrita em pedra, né? Não, ele não é um modelo que está ali fechado, estático, né? Isso. Ele tem que responder a um fluxo, né? Assim como um grande banco no Brasil teve uma visão estratégica, não hoje, mas talvez 30 anos atrás, que é o Banco Safra, de nunca investir em uma rede de agência. Será que eles estavam prevendo que a agência em algum momento poderia naufragar? É uma pergunta. Né? Uma pergunta. Nós não temos resposta, né? É um banco de dono, é um banco familiar. Mas quando você compara essas características de negócio, você começa a entender como de fato, né, é um modelo de atuar do Itaú, do Bradesco, do Safra, do Santander. E falando em Santander, né, a gente começou falando sobre o caso da 123 milhas, né? Um outro caso que veio à tona era o caso da Americanas, mas sim, algum tempo antes desse caso vir à tona, ali em janeiro de 2023, o mercado financeiro como um todo, né, aplaudiu a atitude da Americanas ao anunciar como executivo o Sérgio Rial. E aí o mercado olha a trajetória deste executivo em um banco, o que ele entregou naquela instituição. De sucesso, né? Ele entregou uma grande expansão, né? Uma expansão, ele criou um ambiente de engajamento no banco sem precedente, né? Para realmente gerar um posicionamento novo de algo que começou em cima de um banco estatal, que era o Banesp, né? Mas já havia um processo de aculturamento, e uma cultura realmente muito agressiva, para se expandir. E quando o Sérgio Rial ele é anunciado como presidente da Americanas, o mercado pensa, poxa, ele vai fazer uma transformação naquela companhia com contornos parecidos ao que ele conduziu em termos de eficiência no Santander. Só que, claro, a história tomou ali outros rumos, né, pelas situações que haviam sido colocadas, né. Então, os gestores, eles sempre são, acho que um ponto importante para olhar como um sinalizador para onde a empresa vai, né. E uma empresa que tenha um turnover de executivos, principalmente no C-level, que é algo muito veloz, a gente tem que olhar com um certo cuidado, né, para entender se há rupturas no modelo. Interessante. Né? Ou seja, falamos aqui, o modelo de negócio, conceituamos alto nível, modelo de negócio e tal, mas não basta o modelo de negócio, pode ser bom, pode ser ruim, pode funcionar, não funcionar, muito talvez por causa das pessoas. A própria Americanas, segundo notícia de jornal, tinha um modelo de remuneração que às vezes gerava incentivos tortos também, né? Era uma coisa que também pode acontecer. Você pode ter incentivos que levam à hipercompetição e que de repente você acaba afrouxando o controle de risco. Os incentivos em termos de remuneração a executivos e a todo o staff, nível gerencial, toda a operação da companhia, ele tem que ser muito bem calibrado, né? A analogia que eu faço é com o nosso consumo de medicamentos para a cura de uma doença. Se eu tenho um problema muscular, alguma coisa, eu começo a tomar analgésicos. Se eu exceder a dose, eu tenho alguns efeitos colaterais, né,
que podem aparecer outros problemas. A remuneração, ela funciona da mesma forma, mas se eu também não acertar a dosagem, ter uma dosagem inferior a uma recomendação, eu também tenho um problema. Então, acertar essa mão, eu acho que é a grande mágica, né, dos membros de conselho, em também olhar o mercado e falar assim, olha, o que seria um pacote adequado? E quando você também olha nesse momento muito ESG das companhias, a gente espera que as remunerações sejam justas, né? E que reflitam o nível de esforço necessário para atingir um patamar de crescimento que esse conselho, que representa o acionista, ele quer. Né? Então, se a empresa quer crescer ali 10%, ora, não faz muito sentido você colocar um pacote de remuneração que dê um prêmio de 30%. Então, peraí, os incentivos têm que estar bem equalizados. Alinhados, né? Tem que estar muito bem alinhados, né? E hoje, o que eu percebo, né, que o usuário da informação, o acionista, o investidor, ele olha isso também com muito cuidado. Né? Principalmente quando ele vai desenvolvendo um certo poder com relação ao capital da companhia. Certo. Queria falar mais uma coisa, que até alguns já está caminhando aqui para o nosso último quarto da conversa aqui, governança. Para você, qual é a importância de governança para um sucesso de um negócio? Bom, antes de falar de governança, né, mesmo que uma empresa tenha todos os dispositivos instalados, né, sejam comitês de auditoria, comitês especialistas em áreas temáticas, conselho fiscal, conselho de administração, todo esse ecossistema ele pode falhar. Nada é imune à falha, mas o que existem são sempre preocupações das companhias em você trazer diversidade em termos de formação, em termos etários, níveis de experiência, geracionais, né? Entre ter homens e mulheres. Diversidade. Diversidade, isso é crucial. Mas por quê? Porque você vai trazendo visões diferentes, né, sobre o mesmo problema. Né? Então, um conselho que é formado por executivos de uma única formação, você já sabe o resultado que você vai ter no dia seguinte. Mas existe um certo atrito que ele é importante para você conseguir conceber soluções, que é o que a gente sempre falou, né? Sempre fora da caixa. Né? Então, a governança exerce um papel preponderante sobre o tom, né, da administração, sobre o tom da cultura organizacional e a maneira, né, como esses instrumentos vão ser instalados. Né? E se acoplam a isso, né, a empresa ter ali uma função de auditoria interna que tenha realmente uma visão estratégica, que tenha um programa de compliance robusto, que enderece os problemas, que olhe com muito carinho o canal de denúncia, e tenha as práticas corporativas muito bem determinadas. Para quê? Para que o profissional ele tenha aderência aos valores fundamentais da companhia, aos valores compartilhados, às crenças da companhia, e ao mesmo tempo ele ande na linha e ele seja um guardião também dos controles internos. Né? Então, tem inúmeros casos que poderiam aparecer em canais de denúncia de uma companhia, mas por que não apareceram? Olha, então, o funcionário não se sentiu encorajado a denunciar quando ele viu uma prática errônea, uma prática equivocada, mesmo quando ele tem dúvida, ele pode não denunciar. Né? Então, esse é o grande papel da governança. E você tem ainda um outro agente que ele tem um papel também importante nesse ecossistema, como um sinalizador de risco, que é o auditor externo. Né? O auditor externo, ele sempre vai executar procedimentos, sempre em cima de um ano calendário, de um período de análise, e depois ele emite uma opinião, né? Dentro de um parecer, que hoje a gente chama de PA, que são os principais assuntos de auditoria. E no caso da Americanas recentemente, né, o seu auditor, ele coloca uma informação que ele entende que o mercado vai ter que ler e interpretar aquilo. Porque o auditor, o fato de fazer exame, ele olha, ele faz um escrutínio da contabilidade, lembrando, todo transacional da companhia, ele vai passar pela contabilidade. Né? E nesse sentido, o auditor ele presta atenção a uma série de indicadores, né, comportamento de saldos contábeis, para que também, assim, olha, tem alguma coisa que possa ser anormal, além de todo o processo de testagem por meio de procedimentos analíticos substantivos, como a gente chama no jargão técnico em auditoria. Mas um ponto que eu queria chamar a atenção do mundo do auditor com relação à análise das demonstrações financeiras, e você olhar o comportamento, tudo precisa ter consistência. Né? Então, por exemplo, se você está olhando um saldo de contas a receber, que ele vai crescendo numa curva muito mais inclinada e diferente do comportamento da conta de receitas, muitas vezes eu posso ter um sinal amarelo, não ali um sinal vermelho. Né?
Então, o que aconteceu? E aí o auditor ele tem que examinar todo o processo de negócio que, na verdade, resulta num registro contábil de um contas a receber, que tem relação com a receita. Então, vamos supor, a receita cresceu 10%, mas o saldo do contas a receber ele cresceu em 50%. Ora, alguma coisa aconteceu, eu tenho que fazer alguma análise. E não é algo puramente você testar que aquele saldo contábil é válido, mas pode ser que a empresa afrouxou a sua política de crédito. O que pode acontecer em termos de materialização de risco no momento seguinte? Ora, pode aparecer inadimplência. Eu vou ter uma PCLD, ou seja, uma perda a ser registrada no meu balanço, que ainda não está aqui. Mas isso não aconteceu, né? Mas examinar as variações de saldo é um grande desafio, porque normalmente o usuário da informação ele se concentra muito em analisar a demonstração do resultado do exercício, DRE. Ela mostra um fluxo econômico de um momento, de um período. Enquanto que o balanço ele mostra um retrato, né, de um certo momento numa data de corte, né, normalmente 31 de dezembro de 2023, e os períodos intermediários, né, de 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro. Mas essas informações são igualmente importantes, né, para você estabelecer indicadores, mas que tenham também relações com o setor, com o segmento a qual a empresa se insere. Não basta a gente usar só indicadores, como a gente discute de uma forma convencional em sala de aula, em disciplinas como análise de demonstrações contábeis. Olha, você tem que olhar indicadores de liquidez corrente, liquidez seca, grau de endividamento. Esses são alguns termômetros importantes, né? Assim como quando a gente fala na nossa saúde, na pessoa física, nós fazemos exames de sangue e tem ali os patamares que são aceitáveis de um intervalo do nível de colesterol, do índice glicêmico, assim como outros pontos que são importantes. E isso alinhado, inclusive, com o fator etário nosso. Sim. Né? Se eu tenho 30 anos, né, uma taxa esperada de colesterol vai ter um intervalo. Né? Com 40, isso muda. Né? Então, tudo, né, existe um fluxo que é contínuo e a empresa precisa ser examinada conforme também o seu momento de maturação do negócio, mas também no momento econômico em que ela se insere. E isso que é crucial a gente incorporar nas formas de análise da informação. Ou seja, fazer análise é muito mais do que... Essa é uma coisa boa para os alunos também. É muito mais do que você... vamos ver o EBITDA quanto cresceu. Vamos ver a receita quanto cresceu. Na verdade, você tem que olhar quais são as melhores métricas para aquela empresa naquele momento dela e do mercado. Perfeito. O que é que você está falando? É que não é só simplesmente pega aí o modelão, joga aí, são os indicadores. Não é isso. Tem indicadores que são mais apropriados para um setor do que para outro, para um determinado modelo de negócio. Luxo deve ser... Os indicadores, talvez, para medir a robustez do negócio de luxo, talvez sejam diferentes dos indicadores, os mais adequados, melhor dizendo, para se medir como é que está a performance do negócio de varejo, uma pulverizada. Perfeito. Eu vou voltar ao exemplo do corpo humano, porque eu acho interessante. Muitas vezes, né, o analista ele vai se concentrar, como você bem disse, no indicador de EBITDA. Imagine que você está querendo emagrecer e você sempre vai fazer aqueles exames de índice de gordura corporal. De repente você tem 30%, passou um mês você tem 20%. Nossa, reduzi muito, emagreci. Perfeito, atingi a meta. Mas qual foi a qualidade do atingimento dessa meta? Que aí, de repente, você vai fazer exames sanguíneos, que vai lhe mostrar uma série de outros indicadores, que talvez você tenha uma anemia. Olha, então é importante olhar que o crescimento da empresa, né, ele tem que ter uma certa saúde. Né? Então, vários indicadores, a gente precisa começar a constituir, entender, de modo que ele faça sentido dentro de um negócio. Né? E aí tem que entender o negócio. E tem que entender o negócio. negócio. Não adianta simplesmente pegar lá uma métrica pasteurizada e aplicar. Exato. É mais ou menos isso. Flávio, a gente está indo aqui para o final, a gente fala sempre assim dos red flags e tal, né? Como é que são os red flags e tal? Como é que é assim, o que você acha? Red flag, como é que identifica um red flag numa empresa? Assim? Como é que a gente começa a perceber assim alguma coisa? Existem métricas que você pode estabelecer de forma quantitativa, então, à medida que eu vou conhecendo um negócio, eu vou produzir um indicador, por exemplo, que tem a relação com o índice de recebimento da empresa, mas pensando na característica de negócio. Então, se eu tentar comparar o índice de recebimento da Enjoei, que o cliente paga em 30 dias, mas com uma empresa que é um estaleiro, que o cliente paga em 12 meses,
Não são informações igualmente comparáveis, né? Mas eu preciso emoldurar isso com relação ao negócio e examinar, muitas vezes, um recorte temporal, né? Olhar o histórico, né, nos ajuda a entender, né, e a questão não é tentar só prever, né, mas você identificar se algo é anormal ao negócio, né? Porque uma empresa ter alguma mudança muito brusca de comportamento na contabilidade tem relação com uma volatilidade econômica, né? Uma variável, por exemplo, como taxa de juros, isso influencia. Então, uma taxa de juros muito alta, ora, eu tenho que conceber que a despesa financeira vai crescer no próximo período, né? Se eu sou uma empresa que tem um endividamento em moeda estrangeira e o dólar saiu de 4,90 e foi para 5,50, eu tenho que ter a concepção de que meu passivo ele vai dar um salto muito rapidamente. Isso é o que dá as mudanças mais bruscas em contas contábeis. Eu não chamo só não chamaria de red flag, mas algo a ser monitorado, né? Porque eu preciso entender, e aí a empresa, sabendo que existe esse tipo de exposição, eu tenho que, dentro do meu negócio, conceber estratégias para tentar atenuar esses efeitos. E aí que entram, por exemplo, operações de proteção com derivativos, né? Operações de hedge que o mercado comumente faz quando você exporta, né, em dólar, quando você tem dívida também em dólar, para você tentar ter alguns mecanismos de trava, né, da receita e também do seu passivo, pensando em você também olhar para aquilo que você prometeu para o mercado, a maneira como você vai entregar. Se você promete um índice de crescimento de 10%, né, na receita, no lucro, eu tenho que pensar nisso. Bom, tá bom, mas se por exemplo, o câmbio, eu tenho vendas, tenho exportação em dólar, ele subir para 5,50, ótimo, eu não preciso ter nenhuma proteção. O mercado vai ficar surpreso, né? Eu vou surpreender a expectativa. Só que o contrário também pode acontecer. Sim. Né? Então, a empresa tem que tentar trabalhar de forma muito orgânica para entregar o resultado sempre de uma forma consistente. Normalmente, o usuário da informação, ele gosta de, sempre assim, fazer com que a empresa atinja o guidance que ela está mostrando. O guidance acaba virando meio que aquele negócio de acaba virando como se fosse uma camisa de força, né? Porque você bota o guidance na rua, é aquela história, né? Se ficar abaixo do guidance... Aí, normalmente, a área de relações com investidores vai ter que ajoelhar no milho. Né? É assim que funciona. Mas uma síntese desses red flags, né? Acho que tem elementos que podem ser depreendidos do próprio balanço, da demonstração de resultado do exercício, da demonstração dos fluxos de caixa, porque são informações que são monetizáveis, né? São informações que também são produzidas dentro de um padrão contábil. Tá. Por outro lado, eu tenho uma série de outros dispositivos que eu posso capturar por formulários de referência. Então, dentro do formulário de referência de uma companhia, eu tenho uma seção que mostra os fatores de risco daquela organização, né? Eu me recordo um dos fatores de risco que apareceu na Eternit, uma empresa que passou muito tempo em uma situação muito delicada, que falava o seguinte: olha, nós trabalhamos com amianto, nós não temos ainda um produto, estamos desenvolvendo algo que possa ser uma alternativa. Ainda é uma loteria, né? Então, havia uma regulamentação dentro do mercado, né, que dificultava a vida da empresa. E depois a realidade se transformou, né? Quando a empresa realmente se reposiciona, ela olha para outros materiais, para outros compostos, e assim você volta ali para uma operação, né? Mas tem negócios que, na verdade, o próprio setor, né, o setor e a característica da empresa levam a você perceber que aquilo pode não ter um bom desfecho. Foi o caso das livrarias no Brasil, né? Então, grandes players no mercado assim, foram à bancarrota. Primeiro, existe uma mudança de hábitos de consumo, é algo do ambiente de negócio, né? O setor também, como um todo, já não ia bem. Muitas editoras também já fecharam ao longo do tempo. O que sobrou no mercado foram grandes editoras, mas que trabalham em muito mais de um segmento, não de editora de nicho específico. Mas as livrarias, elas começaram a dar sinais, e também porque veio uma concorrência de um outro universo, né? Veio uma concorrência como o mercado online, em que eles vieram depois, né? Então, o player que estava no mercado online tinha acesso também a editor e não tinha uma estrutura física instalada com um custo fixo já ali de largada que pesava contra o operador, o livreiro, né? Então é um mercado, né, que se transformou, e aí sobraram poucas livrarias. Então, ou seja, setor, ambiente, né, olhar também a sociedade, os hábitos de consumo, nos levam a conseguir produzir alguma inferência de que
aquilo vai se transformar, né? Talvez mude o hábito de consumo. A leitura mesmo, né? A leitura Hoje mesmo. as pessoas já se acostumaram a ler, muitas, né? Estou vendo cada vez mais pessoas lendo digital. Sim. Um comparativo muito rápido, né? Sei que a gente está indo aqui para o final. Eu me recordo quando eu fazia uma viagem aérea 20 anos atrás. Eu via muita gente com livros na mão. Hoje, eu vejo pessoas que leem muitas vezes com os tablets. Né? Sim, com sim. Kindle. Sim. Então, até no celular a gente consegue. Eu sim. não consigo ler no celular direito. Acho muito pequenininha até. Então, isso é uma mudança de hábito, né? Então, as indústrias também, o mercado vai se transformando, né? Assim como também a indústria calçadista, né, que produz sapatos sociais, passou por uma transformação. Verdade, Depois da pandemia, né? E Se você olhar também, nesse bate-papo nosso, se fôssemos ter essa conversa 3 anos atrás, provavelmente você estaria de costume com uma camisa social e sapato de couro. E talvez de gravata, né? E talvez de gravata. Hoje até a gravata foi colocada muito em xeque. É. Então hoje a gente começa a abrir muito mão do figurino anterior à pandemia, a gente preza por roupas mais confortáveis e as novas gerações valorizam muito isso, né? Então há algo geracional que também influencia o mercado. E isso traz ali alguma coisa que possa modificar o hábito de consumo. Agora, o que cabe à empresa, né? A empresa de vestuário, a empresa calçadista? Eu preciso me adequar a este momento. E muitos calçadistas começaram a investir muito mais em linhas de sapatos mais esportivos. É. Porque Tem o hábito de direto. consumo tem que ter mudado. Você chega hoje nas vitrines de sapataria, né? Nossa, antigamente era, sei lá, 3 vitrines de sapato social, uma de tênis e uma de... seria uma coisa mais informal. Hoje está uma de social, 2 de negócio mais informal e 2 de tênis. Está mais ou menos tênis, sapatênis e coisa do tipo, né? É o que você falou, são hábitos da sociedade, né? Que vão mudando. Que, aliás, é um grande input também para o nosso modelo de negócio, né? Flávio, infelizmente estamos chegando ao final. Infelizmente que o prazo é curto, né? Ninguém ouve, né? É muito longo, não quero ver e tal. Eu queria te pedir para deixar uma consideração final, um comentário, alguma coisa que você acha que fique legal para a nossa plateia. Não, na verdade, eu adorei a conversa, eu posso dizer a todo o público espectador que essa conversa foi boa a beça, viu? Ele sempre faz essa piada comigo, mas eu gosto quando ele faz. Não, mas a conversa foi boa a beça, mas acho que um recado final, fazer uma amarração de tudo que a gente discutiu aqui sobre modelo de negócio, né, o que são indicadores, sinalizadores de risco dentro do desempenho de um negócio, é que nada disso passa sem que a gente tenha sistemas e processos de monitoramento pelo usuário da informação, né, por aquele que olha a empresa da maneira que lhe é cara, né? Então, quando você olha para um analista de equity research, né, ele vai fazer uma recomendação de uma ação, o que de fato ele tem que olhar? Mas não é só um indicador pasteurizado, mas ele tem que olhar indicadores que façam sentido dentro daquele setor, daquela indústria, que ele entenda também como estão instalados os mecanismos de governança, pensando no seguinte ponto: se tudo der errado nessa empresa, como que a governança contribui para salvar ou atenuar os problemas? Ele tem que pensar nessas respostas, né? E isso é um ponto importante porque também está sob o comando de gestores que trazem um norte para onde a empresa vai, né? E é claro que no conjunto da governança, né, existe uma exigência regulatória por uma série de informações, dentre elas a demonstração financeira, né, o formulário de referência, uma série de outros arquivamentos que propiciam informação ao usuário para que ele constitua também de uma forma individualizada a sua análise, né? E lembrando, o monitoramento de forma periódica, eu acho que é o melhor remédio para você conseguir ter uma identificação do que são os pontos de risco de uma companhia. Mas é aquela história, monitoramento é chato, mas tem que ser feito, né? Ah, mas é chato, tem que fazer. Assim como o nosso check-up periódico. Né? Assim como checar que o meu está atrasado. Flávio, adorei a conversa, adorei a minha conversa. Super obrigado. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Obrigado, gente. Muito obrigado, Flávio. Gente, hoje mais um episódio de Investimento à Beça com meu amigo Flávio Riberi, que está aqui comigo. Me deu o prazer dessa conversa. Obrigado, Flávio. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Tchau, gente.